A paz, queridos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre o caráter de Deus. Quem é esse Deus que nós temos? E como eu disse, é muito importante que nós o conheçamos nas nossas limitações, lógico. Não dá para conhecer Deus absolutamente. Aliás, não dá para conhecer outro ser humano absolutamente. Só Deus nos conhece absolutamente. E nem nós nos conhecemos nós mesmos absolutamente. Dentro da nossa capacidade, dentro do nosso entendimento, precisamos conhecer esse Deus para podermos ter um relacionamento melhor, mais aprazível para nós, um relacionamento mais profícuo, de mais resultado. Amém? Então vamos orar, convidá-lo para que participe desse estudo. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, através do Teu Espírito, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E pedimos, Senhor, fale conosco, através da Sua palavra, através do estudo, Senhor, e para que Te conheçamos melhor e possamos Te servir melhor. Amém. Deus tem atributos ou qualidades, né? E é o que nós vamos hoje nos ater a conhecer. Assim como nós temos algumas qualidades e alguns defeitos, Deus tem qualidades, hein? Felizmente, nosso Deus não tem defeitos. Então vamos lá. O nosso Deus é eterno. Eterno é uma coisa difícil para a mente humana conseguir entender. Porque é infinitamente eterno, não tem início nem fim. Quer dizer, você olha para trás, milhares, milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões de anos e Deus já existia. Olhamos para frente, milhares, milhões, bilhões, trilhões de anos para frente e Deus continuará existindo eternamente. Não fecha. O tempo de Deus não fecha, não termina. Com a nossa capacidade humana é muito difícil entender isso. Mas cabe-nos, ao menos, aceitar que Deus é eterno. Mas esse Deus eterno, que tem um relacionamento pessoal com cada uma das pessoas, ele também é onipresente. A palavra latina oni é total, absoluto. Então, ele está em todos os lugares. Então, Deus está presente e está imanente também. Ele está em todas as coisas. Porque tudo é criação dele, né? Mas não é Deus. A matéria, as coisas que Deus criou são simplesmente matéria. Ou espíritos. Deus está naquilo porque ele criou, mas Deus não é aquilo. Então nós não podemos sair adorando árvores, água, raios, trovão, qualquer coisa assim, como os povos primitivos, porque embora Deus esteja em todo lugar, inclusive nos raios, nos trovões, na matéria, Deus não é aquilo. Ele só está presente em todas as coisas e em todos os lugares. Deus é onisciente. Onisciente. O que é onisciente? É que ele tem conhecimento de tudo. Ele sabe todo o passado, todo. Porque ele é antes de existir o passado. Não existia o passado e Deus já era. Tanto que ele se apresentou a Moisés como eu sou. E quem eu direi que me mandou? Diga que o eu sou me mandou. O eu sou. Então, coisa difícil para a nossa cabeça também, né? Está onipresente, ele é aquele que é. É onisciente, né? E ele também é onisciente. O que é onisciente? Onisciente, ele conhece todas as coisas. Tudo. Inclusive o nosso presente e o nosso futuro. O futuro de todas as coisas, de todo o que é material e é espiritual. Ele sabe o presente e o futuro, porque ele criou e já tinha um plano. Quer dizer, tudo faz parte dessa organização de Deus. Não dá para fugir, porque tudo terá um fim, certo? Alguns trabalham para o castigo, outros trabalham para o prêmio.
mas tudo terá um fim e haverá um julgamento, né? E Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. Sim, pode, porque se ele criou todas as coisas, ele pode tudo, né? Então, o que você imaginar que existe, seja material ou imaterial, é Deus. Deus criou, foi planejamento de Deus, foi pela força, por capacidade, pela potência de Deus, potente capacidade, né? Deus é independente. Deus não precisa de nada nem de ninguém. Muitos acham que Deus precisa do nosso louvor, precisa da nossa adoração. Deus não precisa. Deus não precisa do seu dízimo, Deus não precisa do seu louvor, Deus não precisa da sua adoração. Ele não precisa de nada. Ah, mas tem os anjos no céu que o adoram, sim, porque eles o conhecem. E diante desse Deus, não dá para ter outra atitude. Não é verdade? Vamos para uma coisa simples. Você vê uma paisagem muito bonita. Você fica admirado daquilo, aquela paisagem, aquela coisa tão linda, tão bela. Certo? Aí depois você vê uma coisa muito feia, um lugar desolado, sujo, de má aparência. Quando você volta para aquele lugar bonito, você tem uma alegria, você fala daquilo. Fala, nossa, que lugar lindo que eu visitei, tem isso, tem aquilo e tal. Tem um rio, tem uma cachoeira, tem a mata, tem isso, tem tanta coisa bonita, né? Ou pessoas que você se encanta, fala, nossa, a pessoa tem uma personalidade, uma bondade, é uma pessoa tão maravilhosa, né? Aí você conhece um bandido, um cara, um capo, aí você compara e fala, nossa, aquela pessoa é maravilhosa. E Deus é essa pessoa perfeita, essa pessoa que tem tudo, faz tudo, né? Então, e não precisa de ninguém. Né? Deus é independente, ele não precisa de nada. Ele já é autossuficiente. Certo? Deus é imutável. O que é imutável? Imutável, ele foi e será. Porque ele é tão completo, tão perfeito, tão ciente, tão poderoso, que não precisa mudar nada. Por que ele precisa mudar? Ele nunca mudou e jamais vai mudar, porque ele sempre teve essa natureza. Né? Ele era e será o mesmo, com as suas promessas, firmes, com o seu modo de ser para conosco, o seu julgamento, a sua justiça, é sempre a mesma. Deus é infinito. Deus não tem começo, não tem fim, não tem espaço que caiba a Deus. Olha que o universo é imensamente enorme. Os cientistas não conseguiram chegar no final do universo. Milhões e milhões e milhões de galáxias. E o homem ainda não conseguiu ver aonde termina tudo isso. E tudo isso está dentro de Deus. Deus é que criou todas essas coisas e todas essas coisas estão dentro da criação de Deus. Deus é muito maior, né? Mas esse Deus tão grande, tão enorme, tão abrangente, tão infinito, ele quer conviver com você individualmente. Isso tudo é importante nós sabermos, não filosoficamente, teologicamente, porque você vai se relacionar com este Deus, com essas capacidades, com essas características. E quando você se apresenta para conversar com Deus, que você abre a sua boca para Deus, você lembra desse Deus que é eterno, que é onipotente, onipresente, onisciente, independente, imutável, infinito e, ao mesmo tempo, pessoal. Ele quer ter um relacionamento, uma intimidade com você. Deus não precisa disso. Isso não está completando Deus, mas é plano de Deus para nós, para que nós tenhamos esse relacionamento perfeito com Ele.
Deus é impassível. Muita gente lê na Bíblia, né? Deus se arrependeu e Deus se irou. Fala, então Deus parece um ser humano, ele fica com raiva, se arrepende, faz e depois volta atrás. São figuras de linguagem, gente. Entendeu? Só figura de linguagem, Deus não muda. Ele não tem sentimento, ele não tem paixões. Ele tem sentimentos, sim. Tem sentimento de amor, de compaixão, de bondade, de benignidade. Aqueles dons que estão, aquele dom de Deus, que é o fruto do Espírito, Deus quer compartilhar conosco. Quer que nós tenhamos, na nossa finitude, na nossa incapacidade, na nossa pequenez, mas Ele quer que nós busquemos isso. Amar, perdoar, suportar, entendeu? Ser bom, fazer o bem, entendeu? Ter um controle. Por isso que Deus tem controle, porque Ele não tem paixão, Ele tem sentimento, Ele nos ama, Ele é benigno conosco, Ele é bondoso para conosco, mas não é por paixão, é por bondade, por amor. Entenderam, queridos? Então, se nós formos apresentar diante de Deus para conversarmos, nós temos que guardar essas proporções, né? Eu gosto muito daquela passagem em Isaías que ele diz, porque os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos, e os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos, né? Entende? Então, nós andamos embaixo, Deus anda em cima e nós andamos embaixo, no mesmo sentido, quando nós nos alinhamos com Deus. Mas Deus, por conhecer todas as coisas, Deus por estar presente em todo lugar, Deus por conhecer todos os corações, Ele é infinitamente mais sábio. E nós somos infinitamente mais deficientes, necessitados de Deus. Então, quando você se coloca nessa posição, fala, nossa, eu sou tão pequeno, tão cheio de falhas, tão desconhecedor, tão ignorante de tantas das coisas, Deus conhece tudo. Ele sabe o meu amanhã, sabe o amanhã do meu esposo, da minha esposa, sabe o amanhã do meu professor, do meu colega, de todos os seres humanos. Ele sabe o dia de cada um e até quando, o que a pessoa vai fazer de bom, o que vai fazer de ruim, o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente, o que a pessoa vai fazer, Deus já conhece antecipadamente. Então, aquele que é guiado por Deus, ele é guiado por esse que tem toda essa capacidade de prever, de avisar, de profetizar, de ensinar, de nos acolher, de nos amar, de nos perdoar perfeitamente. Então, sejamos imitadores de Deus, mas não com arrogância. Eu sou bom, eu faço tudo certinho. Não, porque a gente é tão falho, tão fraco, tão deficiente. Nós não somos, absolutamente nós não somos. Mas esse é o nosso alvo. Termos um relacionamento tão perfeito com Deus, tão amoroso com Deus, tão de todo o coração, de todo o entendimento, com todo o nosso conhecimento e com todas as nossas forças. Se nós quisermos ter esse relacionamento com Deus, Deus diz, achegai-vos, pois, a mim, e eu vos achegarei a vós. Quando nós olhamos para todas essas coisas e humilharmos, e reconhecermos nossos pecados, nossas falhas, e nos humilharmos, Ele diz que virá a nós e nos curará, sarará a terra. Que maravilha! Um Deus tão preocupado conosco. Não existe pessoa, ser humano, que nos ame, que se preocupe, que seja tão eficiente no amor conosco, como o próprio Deus, que pessoalmente quer nos conhecer. Então, esse é o Deus que nós adoramos, com essas características, com esses atributos, né? O que nós atribuímos a Deus, e que Deus, porque Deus tem. Então, pelas obras de Deus,
pelo agir de Deus, por nos guardar, nos controlar, nós conhecemos esse Deus dentro da nossa fraqueza, mas para que nós possamos ter um relacionamento melhor, mais perfeito e mais poderoso nessa terra. Entenderam? É por isso que nós precisamos conhecer a Deus. Porque senão nós seremos só religiosos. Só religiosos. E muitos religiosos sem Deus, o que é pior. É o que é mais triste. Pessoa que tem religião, mas não tem um relacionamento, não tem uma intimidade com o Criador. Pensem nisso, meditem nisso e procurem entender o que Deus quer de você. Quer que você busque conhecê-lo e ter um relacionamento perfeito com Ele. Amém? Fique em paz, em nome de Jesus.